Boa noite, rapaziada. Estamos aqui mais uma noite com o nosso Papo das 8. Hoje vou estar recebendo aqui para esse bate-papo meu amigo Kleber Maia, cara da pesada, feríssima, faz um trabalho maravilhoso pela LPM, que é lutando por um mundo melhor. Então isso é bacana pra caramba. E também é presidente da SJJAF, né, que é Sport Jiu-Jitsu South American Federation. Daqui a pouco ele vai estar chegando aí, bater um papo como sempre. Vou chamar aqui uma galera também da pesada aqui para participar dessa conversa, não é? Inclusive o próprio Kleber, né? Só chamando. E aí, Márcio? Como é que tá? Aqui tá meio torto, né? Bom, eu tô tentando aqui me ajeitar com isso, enquanto o Kleber não chega aí, não é? E não deixem de entrar no YouTube, na página Zé de Qualquer Jeito. É uma página que eu montei lá no YouTube, porque primeiro eu tive que descobrir como é que eu consigo gravar esse bate-papo aqui da gente, né? Porque na live parece que depois de 24 horas ele some. Fala, Bia, a gente tem que bater um papo desse, hein? Marca um dia aí que você possa fazer essa live comigo. Quero bater um papo com você aí sobre Salt Lake City, Alexandre Marum, o Estraga Seminário. Alexandre Marum é meu aluno, meu amigo, meu irmão, um cara que é meu irmão, mas é um cavalo, Bia, vê se você consegue ter esse papo aí hoje é o quê? Hoje é quinta-feira, né? Na sexta. Vê se você consegue ter esse bate-papo aí na sexta-feira. Amanhã é quinta, né? Então, depois da manhã. Hoje é quinta. Nem sei que dia é hoje. Então, na quinta. Vê se você consegue ter esse papo comigo na sexta-feira. Aí você me manda um WhatsApp aí confirmando. Beleza? Aí escolhe uma foto que seja legal tua pra eu fazer esse bannerzinho. Mas o Marum tem uma história engraçada. Porque o Marum é um cara muito forte, né, bicho? Cara forte, fera. As pernas grossas, forte. Aí toda vez que eu vou mostrar uma posição de sair de baixo, né, bicho? Aí eu tenho que combinar, né? Tem que combinar com o amigo, porque senão passa vergonha. Mano, é esse tipo. Mas é isso aí, Bia. Então combina comigo aí e vê se você... Ah, você tem meu WhatsApp, eu acho, né? Não sei. E aí você me fala, que a gente bate um papo na sexta-feira. Beleza? Daqui a pouco o Kleber tá entrando aí. Se eu chamo ele aqui de novo. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Tô vendo se eu chamo o Kleber de novo aqui. Ontem o Renzo, tivemos um papo bacanérrimo, maneiríssimo. Ele se atrasou, né? A Bia já tinha me dito, né? Que ele chega atrasado às vezes, cheio de compromisso. Mas aí ele, porra, fera, dá tempo, me ligou e tal. Aí foi bom que quem conseguiu assistir o papo ficou amarradão, o papo foi bem bacana. Eu tô aqui, viu, gente? Só pra ver se eu consigo achar o Kleber aqui. Ó, já chegou aqui. Eu tô catando ele tava catando a fera tava aí já de prontidão. Fala, Kleber! Fala, Zé. E aí, meu irmão?
Tudo em riba? Tudo bem? Rapaz, você com esse fone assim tá parecendo porque ele é um apresentador de futebol. Pois é, cara, eu sou velho, cara. Velho escuta mal, vê mal. É uma praga. Você não vai falar para mim que é velho, né? Eu com essa barba cromada, você não Mas vai falar que é velho. isso aí com certeza isso deu uma pintada aí, cara. Porque, Não, porra. Pinto, eu dei um cromo, dei um cromo. Eu, como fui da Harley há muitos anos, a gente cromava tudo. Eu falei, eu vou cromar a barba para tirar onda Mas de você é um mais cara de velho. descendência europeia, com os traços finos. Eu sou índio. Índio não tem cabelo branco, cara. Pô, fala sério. E aí, Cleber, tá tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Vamos lá para o nosso bate-papo de jiu-jitsu. Hoje vai ser o quê? Jiu-jitsu filosófico, jiu-jitsu old school, Cara, jiu-jitsu eu raiz. tenho, eu tenho o jiu-jitsu como filosofia de vida, né, cara? Exato, É, exato, cara. eu até justifico a porrada com filosofia. Eu falo muito que a porrada Claro, liberta, né? Às vezes, dentro daqueles 5 pontos que é a filosofia da Rio Jiu-Jitsu, que eu falo que é base, conexão, botar para baixo, estabilizar e finalizar, é isso, cara. Você, quando está na base, você está Então, naquela reflexão, estudando o adversário, naquele momento você está com angústia, medo, ansioso, etc. e tal. Quando você faz a conexão, você atravessa a tua linha do medo, invade a linha de segurança do outro, dali para frente a porrada se faz é contigo mesmo, você não tem o que fazer, você tem que resolver, né? É o momento Zé, mais solitário da vida. Quando é, você põe para baixo, você põe para baixo também esse medo, essa angústia, essas coisas todas. Quando você estabiliza, é o momento que você começa a. Irmão, tudo na vida você tem que ter estabilidade. Você estabiliza aquela situação, tudo anteriormente já não te incomoda tanto, você sabe que você pode. E a finalização é um grande orgasmo que você, porra, realiza tudo isso, né? Então, o jiu-jitsu, para mim, até a porrada é filosófica, né? Olha o então, Mazinho entrou aí, Mário, então, pela Davis, sua porra, o ótica, Mário tem pouco que eu não vejo esse cara, hein? que Mário? Qual Mário? Néder Mário. Ó, não vai Então, falar pela. qual Mário, pô, que eu não posso responder aqui. Outro dia na live do Animal, pô, me pegaram o negócio da oficina do Simas, é mole, cara? Putz, grila. Ah, O Simas Turbo, né? E eu perguntei, não, Simas já, brincadeira. Então, pela tua ótica, pela tua lógica sequencial, você quer chegar sempre ao prazer, né? Ao orgasmo, né? claro, cara. É isso que te Não, move sempre com é mais o. intensidade, o prazer, não é isso? Não, é o prazer, cara, de você se sentir livre, cara. Porque Livre o do cara quê? que tem medo, que deixa, todo mundo pode ter medo, né? Medo é uma condição normal do ser humano. O cara Claro, que não tem claro. medo é maluco. Mas o cara que deixa se dominar pelo medo, porque tem o medo natural e tem o medo psicótico, pô, né? O cara que tem medo de um urso, eu tô no Alasca, de repente eu tô numa barraca daquela iglu pequenininha, eu saio para fazer xixi atrás de uma árvore, sou surpreendido por um urso, eu vou ter medo, pô. Agora, Sim. se tiver 2 minhocas andando na minha frente, eu não posso ter medo. Quem tem medo de minhoca é o medo paranoico, né? Então, é isso que eu falo. Tem muita gente hoje que deixa os seus próprios medos dominarem a própria vida, né? Põe o foco na angústia, o foco nessa ansiedade, o foco nessas coisas todas. E a porrada liberta, dentro dessa ótica que eu falo, né? Você poder se sentir livre e liberto dessas coisas todas que te fazem mal, né? Ô E Zé, você, deixa de eu. uma certa forma, Hum, através da LPM, você faz esse trabalho, né, bicho? faço. Não, fazia mais, hoje eu faço por intermédio das pessoas que eu treinei para me representarem. Então, hoje, eu Formou. estou à frente da federação. Criei no sentido que quase que paternal, né? A gente tem uma relação meio que de pai com os nossos alunos, eu acabo tendo uma relação de pai e filho. Só me sinto responsável pelo desenvolvimento deles. Claro, E claro. antes de mais nada, eu queria mandar um beijo aqui para a Martinha, que entrou na live. Ela é uma atleta mirim de São Paulo, que eu tenho o maior carinho e que Como é é o nome uma dela? Martinha, ó, campeã, sim, uma das melhores atletas, campeã internacional, já viajou Ah, para tá fora, aqui, campeão. Martinho, ó. É uma das Tio Kleiber, melhores, é uma das grande maiores inspiração pra gente, meu paizão na do Rio de categoria Janeiro. dela. Na É isso categoria dela, aí, talvez ela seja a Martinho. melhor do mundo, cara. Então, assim, provavelmente a gente Olha vai só, hein? ter. Essa menina vai fazer história no jiu-jitsu. E a mãe dela apoia ela, então a gente muito. Pô, mas que bacana isso, né? Paulinho também, querido daqui de Laranjeiras.
faixa preta do Paulo Barroso, também mandando um abraço. Olha, então, deixa eu começar a voltar ao nosso início da conversa, quando você falou de porrada, jiu-jitsu, porrada. Cara, nós somos, eu, você, pessoas, né, que já temos essa estrada toda no jiu-jitsu, a gente, antes de tudo, nós somos embaixadores do jiu-jitsu, sabe disso, né? Aonde a gente vai, a gente representa o jiu-jitsu. Enquanto a gente estiver vivo, a gente está representando a família Gracie. Isso cara, sem dúvida. É uma missão. Isso aí não... Ah, mas você não está ligado à equipe Gracie Barra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente está honrando quem desenvolveu esse esporte que a gente representa hoje em dia. Esporte e a arte marcial, no sentido... Quando eu falo esporte, porque o esporte jiu-jitsu, da forma como a gente conhece, ele começou com o advento da Federação da Guanabara, em 1967, com a regra idealizada pelo Hélio Gracie, a regra esportiva. Até então ele era até praticado esportivamente, mas não com essa organização que a gente conhece hoje em dia. E, obviamente, os Gracie tiveram participação no desenvolvimento da arte marcial no Brasil, assim como os fadas, assim como outras pessoas também. Mas o esporte como a gente conhece, ele foi idealizado pelo Hélio Gracie. E aí seguiu, o Robson Gracie depois assumiu a Federação do Rio, e o Robson tem um negócio, cara, que várias vezes, até em eventos com autoridades, no final ele faz questão de falar, jiu-jitsu é porrada, na frente de autoridades, na frente de pessoas que não estão acostumadas com o que a gente está acostumado. Com esse linguajar também, né? Cara, não é nem o linguajar. As pessoas estão mais preocupadas. Elas estão mais preocupadas com o que a palavra fala do que ela quis dizer. Exato. Então, o que acontece? O jiu-jitsu é porrada? É uma verdade. Só que tem verdades que são tão óbvias que elas chegam a ser chula. É que nem desnecessária de serem ditas. É que nem sexo. Você vai ficar dizendo em detalhe como é que você faz sexo? Você não fala. Você faz. Claro, claro. Acabou, entendeu? O jiu-jitsu é a mesma coisa, cara. Se tiver que ser na porrada... Olha um animal entrando aí. O animal é um dos conselheiros da federação, cara. Ele é psicanalista e, assim, eu bato altos papos com ele. A gente reflete pra caramba sobre o desenvolvimento do jiu-jitsu como instrumento de desenvolver as pessoas como indivíduos cada vez mais completos. E aí é isso, que a gente tem que tomar muito cuidado com esses termos que a gente utiliza em público. Que o jiu-jitsu é porrada. Mas precisa dizer? Acho que não precisa dizer. Mas entre eu e você, lá no tatame e tal, a gente sabe que é porrada que vai rolar mesmo. Quem ganhar, meu irmão, vai honrar o outro e vai ficar feliz e vai agradecer. Claro. Por ter... Né, isso é vida, isso é vida. Exatamente, Então, assim, tem coisas que... E essa geração que passou, que, enfim, atual, ela tem uma forma de ver o mundo diferente do que a gente tinha na nossa época. E a gente tem que entender essa visão, esse processo, porque esse processo é cíclico. Mais tarde, talvez uma próxima geração, daqui a uns anos, venha a valorizar de novo várias coisas que a gente valorizava na nossa chamada old school. Então, hoje tem gente que fala assim, não existe old school. Não, existe old school. Existe old school. Só que a mentalidade da garotada de hoje em dia, do pessoal de hoje em dia, não consegue concatenar esses valores todos do que a gente reconhece como old school. De uma forma muito tranquila. O que eu acho engraçado é que isso é muito claro para a gente. Isso é uma simplicidade muito clara. É claro que a gente viveu. É porque a gente viveu. Essa garotada de hoje não viveu isso. Ela não viveu o clima que a gente viveu quando chegava nas academias. Ela não viveu todo o contexto sociocultural da nossa época, que era completamente diferente, cara. Hoje mesmo eu estava vendo aqui um vídeo no YouTube com a minha filha, cara, de anúncios da década de 90 que nunca poderiam ser aprovados hoje em dia, onde, mostrava o cara olhando para a bunda da mulher, e, todo brasileiro olha para a bunda da mulher e tal. Cara, Kleber, os trapalhões não existiriam hoje. Os trapalhões. Monteiro Lobato, o Sítio do Capão Amarelo não existiria. Então, assim, é um outro contexto e tem um processo que a gente tem que entender e não lamentar.
A gente tem que entender e a gente se adaptar ao contexto atual e se preparar para o que vem. Porque tem um preço que essa garotada vai pagar por valorizar o que ela valoriza hoje em dia. Entendeu? É. E a gente paga um preço por ter valorizado o que a gente valorizava antigamente. Hoje, a gente paga o preço até na nossa forma de falar, de agir, que para a gente não tem nada demais. E a gente é surpreendido até. Eu vou te falar, eu treino equipe, né, de venda de motocicleta, dessas marcas premium. Fui com a Harley, com a Triumph, com a Ducati, com a KTM. Estou hoje com a Royal Enfield. E o primeiro conceito, e todas as concessionárias que eu usei, a metodologia de treinamento para a equipe de área comercial, tinha um tatame dentro. Toda ela. Aí era o diretor que treinava com um cara que lava a moto. Eu fazia tudo isso para a gente criar aquele conceito Welcome to the Family, né, que a Harley Davidson tem há mais de 100 anos, né, mais de 120 anos, 119 anos. Legal, cara. É a cultura da fábrica. Só que hoje, quando eu vou tentar implementar isso com a Royal Enfield, por exemplo, que é a marca que eu estou hoje, é uma geração diferente. Então, até o jeito de eu falar, o meu tom de voz. Eu, no primeiro mês que eu estive ali, eu entendi isso rápido, que eu também sou rápido para compreender isso. Claro. Mas eu falava de um jeito, todo mundo, pô, mas como é que é isso? Não entendendo. Eu falei, como é que é isso o quê, porra? Né? Qual a parte que eu falei que você não entendeu? Quer dizer, a gente tem um jeito aqui esquisito ainda que a gente... jeito, às vezes, agressivo, né? É, cara, o jeito rude. Não é agressivo, é rude, né? Eu falo agressivo porque é muito importante a gente entender a importância da agressividade, cara. Porque, voltando a essa geração atual, o pessoal confunde agressividade com violência. A agressividade é da natureza humana. A agressividade é faz parte é o combustível do corpo. É fundamental para você dar limite a relações abusivas, você ser agressivo na medida certa, na hora certa. Quando você começa a descastrar essa agressividade, cara, as pessoas começam a montar em você, se aproveitar de você, e aí a tua vida vira um inferno, entendeu? E o pior que isso. E aí o que acontece é que as pessoas não costumam a lidar com a própria agressividade, porque elas castram a própria agressividade. O que acontece? Quando precisa usar, usa fora de medida. Aí se torna a pessoa violenta. Agressividade não tem problema. O problema é você ser agressivo além da conta. Ou menos que deveria, entendeu? Porque aí você gera violência. Ou sua, por estar sendo mais agressivo do que deveria, ou do outro, por você não ter dado o limite na hora que aquela pessoa estava começando a explorar a agressividade dele, entendeu? Então é muito importante a gente assim, resgatar o valor do sentimento da agressividade e do controle através da prática da arte marcial, entendeu? Então, assim, eu prefiro chegar um aluno na minha academia muito agressivo do que aquele garoto que é castrado. Porque a agressividade eu consigo doutrinar, equilibrar e tal, mas para você resgatar aquela agressividade que foi castrada no passado da criança, é um pouco mais difícil, cara. Mas, assim, é a nossa função. Aos poucos a gente consegue resgatar isso, mas é um pouco mais complicado que a gente dar limite àquela agressividade excessiva. Então, quando eu falo essa coisa da linha... O está falando um negocinho aqui, ó. Você é cara excesso de convivência. Você é cara excesso de convivência. Entendi muito bem, não. Mas beleza. Minha agressividade sumiu. A minha agressividade sumiu? Tá maluco, bicho. Cara, tem um cara aqui que eu amo, que entrou nessa live aqui. Espero que ele continue. É o Henrique Machado, lá de Manaus. Henrique é amigo meu desde o século passado e ele é o cara que formou o Jacaré, né? O Jacaré do UFC. Opa. Hoje o Henrique é uma das maiores referências no treinamento de alto rendimento da equipe Barra Gracie. Olha só. Ele é tipo um samurai. Ele é aluno do Medi, faixa preta como eu também, do Medi. Ele está falando aí, ó. Estou aqui, meu amigo. Henrique é um cara que eu amo, meu irmão. Assim, um cara que eu tenho como irmão. Prazer, Henrique. E volta e meia, quando eu preciso de alguma referência lá de Manaus, de algum atleta, algum professor que solicita uma certificação da federação, o Henrique é uma das referências que eu ligo para saber quem é aquela pessoa, se realmente é aquilo mesmo, não é. Então, são pessoas que a gente valoriza muito. Mas vamos lá. Muito bom.
Então, dentro dessa situação, quando eu falo dos 5 pontos, quando eu digo essa coisa do você entrar na área da conexão, quer dizer, quando o aluno chega lá, eu faço uma anamnese e tento entender o porquê que ele chegou lá. Esse é o primeiro caminho, né, para você entender. Muitas vezes o aluno não sabe por que ele chegou lá, né? Muitas vezes ele não sabe, mas ele vai. Então, quando eu falo desse momento da base, que é aquele momento de estudo, aquele momento que você está se entendendo, aquele momento que você sabe que você vai... Eu vou falar do nosso jeito, né? Eu espero que as pessoas entendam aí, porque às vezes eu tenho dificuldade até de arrumar um jeito. Como essa live é um papo entre amigos, né? As pessoas só participam do nosso papo, então vamos, né, falar normalmente. Então, essa referência de você atravessar a linha do medo, né? E no medo para tudo. Hoje em dia a gente está vivendo uma pandemia que as pessoas estão com medo. Então tem pessoas que estão sem saber o que fazer, tem outras que estão já explorando outras possibilidades. Quer dizer, quando a pessoa explora outra possibilidade, ela atravessou essa linha do medo, né? Eu, quando faço essa associação para porrada, que eu falo que aí a porrada se faz, e aí você está liberto, o que se faz? É quando você atravessa essa linha do medo, deixa para trás essa ansiedade, essa angústia, essas dúvidas, essas coisas todas que você pode estar naquele momento, e você vai à frente, você vai avante, não é? Olha lá aí, meu aluno também, um faixa preta pesadíssimo, esse cara é danado. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você avança da linha do medo, usando a nossa terminologia, quer dizer, a porrada se faz, irmão, acabou o problema, dali para frente é comigo mesmo, não tem mais o que fazer. E as pessoas precisam disso para elas aprenderem a respeitarem limites e se darem limites. Quando você tem essa independência de você não ter problema de atravessar a linha do medo, você se torna uma pessoa mais consciente, mais equilibrada para tudo. Sim. Agora, você tem que ter aquela deferência de você falar o seguinte, não, o que quer dizer a linha do medo? Pô, eu saio de uma separação. Como é que eu vou começar a minha vida agora, depois de 30 anos casado? Porra, eu perdi um trabalho, que eu já estou há 20 anos naquele trabalho. Como é que eu vou recomeçar? O que eu vou fazer? Esse exemplo de agora, porra, quanta gente teve que fechar academias de amigos nossos fecharam. Né? Como é que eu fico imaginando, como é que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Quando você descobre o que vai fazer, é porque você atravessou a linha do meio, você fez a conexão, que é o que eu faço, que eu falo, né? Então isso é importante. É claro que a gente, às vezes, quer dizer, a gente não, você é um cara mais polite do que eu. A gente poderia estudar uma forma melhor para explicar isso. Eu, como fui aluno do João Alberto Barreto, eu tenho muita vontade de tentar ter a capacidade que ele tem de falar, às vezes, as mesmas coisas que eu falo, mas eu não consigo chegar ali. O cara, para mim, né, tá acima do bem e do mal. Aquilo ali Sim. Não tem nada melhor do que ele. Então, mas dentro daquilo que a gente estava falando, não é que a gente seja agressivo da forma que as pessoas enxergam isso, né? Sim. A gente tem a agressividade necessária para tomar as atitudes e na medida necessária. Eu acho que... Sabe que não sei se você acompanha meu Instagram, eu tenho um destaque lá no meu Instagram que eu posto no meu story algumas frases que eu acordo pensando, escrevo alguma coisa e posto lá e pronto, e salvo no destaque. Eu boto lá Think Jiu-Jitsu, ou Filosofia do Jiu-Jitsu, ou sei lá, me esqueci qual é o termo que eu utilizo. E aí, numa delas, eu coloco assim, eu faço questão de mostrar no meu olhar que eu vou dizer basta na hora certa. Então, assim, o cara no meu olhar ele sabe... Isso é fundamental. É fundamental. Quando você está coberto de razão. Às vezes, quando você não tem problema de atravessar a linha do medo, você não precisa falar nada. Você já exala um sentimento no olhar e na confiança que as coisas não se fazem, as coisas se dissipam. Exato. Então, isso é uma coisa importante. Quando você falou que prefere o cara agressivo na escola, porque você tem essa habilidade de poder dosando, poder botando ele no caminho certo, aprendendo, mostrar os caminhos desse autocontrole que ele pode ter, do que o cara que já é todo problemático, né? Problemático que eu falo é que tem insegurança. Sim. E o pior desse cara que tem insegurança é o cara que não assume que tem.
que normalmente é o mais valentão. A negação. O mais valentão. A negação é que cria os covardes. Né? 90% desses caras covardes que brigam à toa, esses bobão, sim. Os caras, meu irmão, no fundo, são os inseguros, né? Se você for futucar lá a psicologia ali, vai ter alguma coisa mal resolvida ali dentro, entendeu? Que ele precisa, de repente, externar, sempre em cima de um cara mais fraco, que nunca o cara vai chegar e vai encarar uma parada de verdade para se testar, para se provocar. E, normalmente, é a característica de um cara desse, né? Do indivíduo desse. O Manimal falou que tá doido para tomar um café com a gente aí, bater esse papo. É psicanálise, né? Isso tudo realmente... É lógico, pô. É a gente e o Manimal é um cara, rapaz, que eu, à distância, admiro esse cara demais. Porque cara, a quando gente você nunca conhecer teve de contato. perto, tu vai ficar encantado, bicho. O Manimal é um cara especial, cara. Então, nunca tive o prazer de ter... Eu tive uma vez só com o Manimal, se não me engano, que foi num seminário do Renzo. O Manimal pode confirmar isso aí, se ele lembra disso. E foi uma coisa de abraçar, cumprimentar. Dá pra esse cachorro quieto, não? Aí eu tenho um desse também, Porra, Só que o meu agora tá caladinho, o meu tá dormindo aqui também, com aquela cara de sono. É mais brabo então, que aqui que cria lá em Manaus, porra. Hein? Esse meu maltese é mais brabo que os pitbull que o Henrique cria lá em Manaus. Fala sério, cara. Não, o meu é um Jack Russell. O meu é um Jack Russell pequenininho. Mas semana passada matou um pitbull, pô. Matou de rir, né? Matou engasgado, pô. O pitbull até recogitou. Mas já tinha ido a óbito, não tem o que fazer. Pô, rapaz, esse tempo de quarentena é uma delícia você ter uma criatura dessa com a gente aqui, cara. Acordando todo dia de bom humor, com esse bicho fazendo carinho na gente. É muito bom, muito bom. Quem não tem cachorro, vou te contar que é uma pena. Na quarentena, ele realmente... Não, mas é verdade. O cachorro, ele tá sempre pronto para você, né, cara? É uma pureza. E esse meu é um faminto desgraçado. Esse meu é um desgraçado, esse cachorro, pô. Ele come... Qualquer coisa que eu como, ele vem com essa cara de cachorro cagão aqui para mim, para poder ficar me enchendo o saco. Ô, Zé, você começou a falar sobre o medo, mas vou te falar, em 1996... Aí, Cleber, aí. A pinta aqui. Fala sério. Que delícia. O que eu faço com esse desgraçado aí? Pô, cara, isso é bom demais. Então, em 1996, eu comecei a estudar. Eu tive acesso a um instituto que ensinava uma ciência, enfim, é um método, é um diagrama, é uma sabedoria que foi desenvolvida no Oriente Médio, enfim, tradição sufi, se chama Enneagrama. E aí... Como? Enneagrama. N de 9, do grego 9, grama de pontos. E é o mecanismo de criação de qualquer mecanismo de defesa que existe na face da Terra, inclusive os mecanismos de defesa das pessoas. É como se a gente forma a nossa personalidade. E nesses 9 pontos do Enneagrama, trabalha as paixões, as 9 paixões. Paixão é o que nos move com mais intensidade. E aí, pelo Enneagrama, eles numera por ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas cada ponto ele tem um nome que dá uma referência assim, do que se trata. Então, por exemplo, tem um que é a ira. Então, são as paixões que nos movem. A ira, o orgulho, que pode ser chamado de soberba também, tem a vaidade, tem a inveja, tem a avareza, tem o medo, tem a gula, tem a luxúria e tem a preguiça. E para cada paixão dessa, a gente tem uma virtude que equilibraria a gente. Um animal, onde o Zé estiver, eu estou lá. Um animal. Para cada paixão dessa, tem uma virtude para a gente se equilibrar. Então, no momento que a gente tem ira, a gente tem que trabalhar a nossa virtude da serenidade. No momento que a gente tem orgulho, a gente tem que trabalhar a nossa virtude da humildade. No momento que a gente... São os opostos, né? Exatamente, porque a gente nunca vai conseguir chegar a um equilíbrio entre
o orgulho e a humildade. A gente vai ficar meio que surfando de uma forma a ter como referência o equilíbrio. Mas não, a gente não vai conseguir ser completamente humilde e nem completamente arrogante, entendeu? Claro. Que a gente seja um louco, né? Assim, louco no sentido de... E a gente não tem que se cobrar disso, Pedro. Exato, a gente precisa ter uma consciência. Agora, se cobrar, eu acho que a gente tem que traçar um caminho, ter foco nesse caminho, que já é a consciência de tentar eliminar da nossa personalidade essas características, né? E ir traçando esse caminho com foco, de uma forma resiliente e contínua. Que em algum momento aquilo vai fazer parte de você. Então, quando você falou, você o tempo todo, você inclusive um animal também, né? Falando da pandemia, que é o sentimento que a gente está vendo mais aparente aí, é o medo. Mas, cara, isso é o medo para algumas pessoas, mas para outras pessoas é a preguiça de ficar e de gostar dessa acomodação, de ficar em casa sem fazer nada, sem produzir e tal. E para outras pessoas é a ira de querer ficar julgando o presidente, o governador, que seja alguém querendo culpá-lo do que está acontecendo, ou o chinês, então aquela ira de você ficar julgando o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não avaliar o mundo pela gente, por nós mesmos, entendeu? Claro. Então, assim, e no jiu-jitsu é exatamente isso. É o cara também não ficar avaliando o adversário por si mesmo, né? É você lidar com agora, com a circunstância, com a energia que está rolando aqui. Então, a gente tem que ter muito... O animal até pediu para tomar cuidado aí, o psicanalista, porque são assuntos muito sensíveis para a gente ficar abordando assim de uma maneira muito aberta, porque cada momento é diferente do outro e cada pessoa é diferente da outra, entendeu? Mas a gente consegue vivenciar isso no jiu-jitsu em todos os sentidos. A gente consegue lidar com todas essas questões que abrangem a natureza humana no tatame, sem falar, no corpo. E eu acho que a sabedoria, a grande sabedoria no jiu-jitsu é a gente saber lidar com qualquer tipo de conflito que vai acabar colocando à tona todos esses sentimentos que a gente castrou, que a gente bloqueou em algum momento da nossa vida, entendeu? Eu acho que esse é o grande lance. E o jiu-jitsu é legal, porque o seguinte... Aí que vai em conta com o que você falou de libertação. De você colocar, claro, se permitir botar para fora aquela energia que você travou em algum momento, entendeu? Não, e é uma coisa, se você pensar na mecânica e no princípio do jiu-jitsu, você aprende de uma forma rápida e resiliente, né, a lidar com situação de pressão. Sim. Né, e pensar rápido para reagir a isso. Né? Hoje eu tive uma conversa, eu estava vendo a live de uma amiga minha, chamada Alexandra Richter, uma atriz, e ela é muito ligada à área espiritual, e por coincidência ela falou com um cara chamado Carlos, que é ligado ao xamanismo, essas coisas todas, né? De índios, esse negócio todo. E eu, há uns 6 anos atrás, eu fui dar um seminário numa cidade chamada Rapid City, em Dakota do Sul, e fiquei lá um tempo, peguei uma Harley e fui andar ali pelo Velho Oeste americano, fiquei quase um mês lá. E não tinha como eu não me aproximar lá dos índios Siús, dos índios navarros ali no Arizona, e os índios Siús, são os Lakota, ali em Dakota do Sul. Né? Os caras têm uma percepção de vida e eles falam que a Terra é um ser vivo, a Terra. O planeta é um ser vivo. Né? Então não existe nada ruim. Não existe o mal. O que existe, repare bem que tem que compreender o que eu vou falar agora. Hein? Não existe o mal. O mal não existe. Existe a ausência do bem. Sim, sim. Existe a ausência do bem. E não existe a escuridão. Existe a ausência da luz. O que eles querem dizer com isso? Nós somos o lobo que a gente alimenta. Não é? Então, se eu não tenho uma predisposição em mim a alimentar uma derrota, eu vou estar sempre vendo uma coisa boa, onde todo mundo está vendo a coisa ruim.
eu vou estar sempre vendo um lado positivo, onde todo mundo está vendo uma coisa horrorosa. Então o mal não existe, porra. O que existe é a ausência do bem. E nós somos totalmente preparados para tomar essas atitudes e viver isso. O jiu-jitsu ajuda muito você a fazer isso. Sim, sim. Eu tenho uma pena das pessoas que não têm essa visão do jiu-jitsu ou têm uma visão muito limitada do jiu-jitsu, né? Quantas medalhas eu tenho, quantas eu ganhei, foda-se, porra. Isso é merda, quer dizer, não serve pra nada. O tempo te mostra que isso não serve pra porra nenhuma. Exatamente. Agora, o que acontece? Essa situação, até a relação de vida e morte, eles falam muito do búfalo. O búfalo, pelo nome é Tatanka. Tatanka. E os Cheyennes, eles têm o ser espiritual deles, que é o urso. Os Cheyennes é uma tribo americana de, porra, sempre ficaram envolvidos com merda, os Cheyennes. Fizeram um pacto com o exército americano, né? São donos de vários cassinos em Las Vegas. Os caras são filhos da puta danada. Desculpe sem papo paralelo. Então é o urso. O bicho do Ciús é o Tatanka, porque o búfalo é um ser pacífico que serve só para se doar. É a história de Cristo. Então, o pensamento deles, a morte não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Quantas catástrofes existem para equilibrar o lado espiritual da vida, que a gente não entende isso dessa forma e fica puto, se revolta, põe culpa em alguém. As coisas acontecem, bicho. Então, cara, e você saber lidar com isso é uma coisa importantíssima. Pô. Isso é completamente paradoxal, o que a gente vê hoje em dia, que essa preocupação de todo mundo querer mostrar que é do bem, cara. Isso é uma sabe, quando você, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia, porque, na verdade, é como se você quisesse esconder o que você tem de mal dentro de você, cara. E o tempo todo, não, eu sou do bem, eu sou do bem, eu sou do bem. Cara, investiga o que você tem de mal aí dentro de você para você não deixar isso aflorar, cara. Porque é óbvio que você é do bem. Não tem nem porquê você não existe o mal. Isso. Não, exato. Assim, eu até, como existe a palavra mal, então, assim, eu acho que a gente pode considerar que a gente, em algum momento, é capaz de fazer alguma maldade. E não no sentido de a gente ser uma pessoa má, um rótulo que eu sou mal, mas eu sou capaz de fazer maldade a alguém se eu não tiver empatia para aquela pessoa, se eu não for uma pessoa, se eu não tiver compaixão com a outra pessoa. Então, assim, as pessoas têm que saber que são capazes de fazer maldade a alguém e se policiar para não deixar que isso aconteça. Tá entendendo? A partir do momento que você, não, eu não tenho maldade dentro de mim, ferrou. O cara ele tá deixando... Mas você não acha, Cleber, que a pessoa, ela, para ser capaz de fazer maldade, ela tem que ser muito técnica? Às vezes não, às vezes o cara faz maldade... Por que eu estou falando? O cara que faz a maldade, sem saber que ele é capaz, ele é um covarde. Às vezes é um ignorante, cara. É um ignorante que tá, assim, é o cara que trata a pessoa de uma maneira que está machucando, mas porque ele não percebeu que aquela pessoa está se machucando, tá entendendo? Então, assim, ele fez uma maldade. Acaba sendo uma necessidade dele de se machucar, e isso vem de coisas lá de trás também, que então, a conversa... Assim, não vamos entrar numa de julgar o cara, porque, assim, ele tem um porquê de ter feito aquilo. Nesse sentido é que você ia falar, não é maldade, ele fez porque teve uma motivação lá atrás que fez ele agir daquela maneira. Claro. Mas, de certa forma, isso fez mal a alguém. E então, assim, a partir do momento que você entende que você é capaz de fazer mal a alguém, você começa a ser mais responsável. Então, a pessoa que fica nesse papo... Boa. O cara que fica nesse papo, que eu sou do bem, o cara não é uma pessoa responsável. Porque não se preocupa nessa possibilidade, entendeu? Ele vai machucar os outros até sem perceber. E essa é uma tendência dessa geração agora, de falar que é do bem e não ser responsável, de não correr atrás, de conseguir dinheiro, de trabalhar, não sei o quê, não assumir a responsabilidade. Isso é uma tendência, entendeu? Então, assim, eu valorizo muito quem erra e depois se dá a oportunidade de tentar consertar aquele erro ali, entendeu? Em vez de você nem tentar fazer alguma coisa. Então, as pessoas nem querem tentar se arriscar porque não querem ser fracassados ou não querem parecer que são pessoas do mal. Por exemplo, fazer uma analogia aqui que é sensível nesse momento. O presidente falou que pode abrir academia. Cara,
Aonde pode abrir academia? É no Rio de Janeiro? É o quê? Lá no interior da Amazônia? É aonde que pode abrir? Então, assim, as pessoas têm que ter liberdade para saber aonde que pode abrir, mas com responsabilidade. A partir do momento que você começa a condenar quem te deu liberdade, cara, você está começando a querer se isentar dessa situação. Então, assim, é muito importante, é claro, que a gente pequenas doses de maldade. A gente sabe das consequências de você abrir uma frase dessa para um país de gente ignorante, que vai querer abrir uma academia aqui no meio da pandemia. Mas, cara, a gente tem que ter esse bom senso. O que vale mais? É a liberdade, não é a liberdade? Sem querer fazer discurso pró ou contra Bolsonaro, porque, porra, não tem sentido isso, cara, sem entrar nisso. Eu nem falo de política. Nem falo de política. Mas é mais para as pessoas entenderem eu sou a política. A importância de ter responsabilidade. A responsabilidade é uma coisa engraçada. Você vê essa coisa. Eu acho a maior falta de responsabilidade é a internet, rede social. Né? Eu falo o seguinte, um assunto que eu desconheço de fato, né? E na política, por exemplo, eu desconheço tudo de fato. Eu não faço questão de achar que eu sou um entendedor político, não conheço nada, não conheço. Eu sei que a política brasileira não presta, independente de partidos. O ser humano tem muita coisa assim. Né? O sistema político é um sistema de tomar lá da cá, vamos aqui, não, vou dar um jeito ali, papapá. E o ser humano é assim, é uma merda. Então, a partir do momento que eu não acredito num sistema como um todo, eu não quero opinar, não quero... Eu tenho responsabilidade. Eu não vou chegar numa rede social, meter pau em fulano, ciclano, ou tecer um comentário. A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, né, cara? Então, porra, ficar aqui... Eu não sei o que acontece. Aí o poder da rede social, eu não acho nem que o jornalista teria direito de dar sua própria opinião. Só mostrar eu acho que o jornalismo tem que dar a notícia. Opinião quem tem sou eu. Né? Então, enfim, mas eu não vamos entrar nessa celeuma, não, que aí é... É verdade, é verdade. Aí vai acabar. Mas daqui a pouco tem um cara aí que torce pelo Valide, gritando. Um animal daqui a pouco vai gritar comigo. Caraca, eu acho absurdo isso no jiu-jitsu, cara, desse trash talk, dessa promoção barata de luta. Eu acho um absurdo, cara. Não, mas é legal. Não faz cara, sentido. No final ele se abraça e tal. Cara, não é legal. Não faz sentido. Isso não nos representa, cara. Mas, enfim, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu acho que a luta, cara, ela tem que servir para que as pessoas possam compreender o que ela significa. Desde o tempo do samurai. Né? Quando ela entender que a defesa pessoal, né, o combate, o confronto, a primeira pessoa que você entra em confronto, em combate, é você mesmo. Então, isso é uma coisa... E o cerne, né, do confronto com outra pessoa, que é o limite, né? Quando você, num campeonato, quando você não tem medo de enfrentar isso, a partir dali você começa a perder o medo para outras coisas que não tem tanta importância. Lá vem você com medo, hein, rapaz? Pô! Hein? Lá vem você resgatar o medo, hein? Cismou com medo, hein, cara? Porra, cara, mas eu fico vendo gente, cara, que faz muita coisa, porque muita criança... Eu dei aula para criança em Guaratinguetá, pra caceta, eu dei aula em orfanato. Cara, a palavra primeira que sai da boca dessa rapaziada, eu dei aula para dependente químico, meu irmão, tu não sabe, em presídio, eu já fiz coisa pra caceta com relação a isso. A primeira palavra que vem na boca das pessoas é medo. E quando vem, eu acho ótimo. O pior é quando não vem. Verdade. E você percebe... O cara deixa de ser precavido, inclusive, né? Porra, isso é horrível, meu irmão. Quando não vem, é pior. Entendeu? Cara, você falou da importância da defesa pessoal e já faz algum tempo que eu já venho pregando isso na federação, o que eu acho que tem uma coisa anterior à defesa pessoal que a gente deveria valorizar no jiu-jitsu para que a gente pudesse ampliar o nosso espectro de atendimento, cara, que é a legítima defesa. Claro. Então, assim, porque é o seguinte, se você... quando falo de defesa pessoal, eu falo exatamente de legítima defesa. Exato, mas se você chega numa escola
para a criançada. Galera, vamos treinar aqui defesa pessoal. Cara, essa garotada que não quer nem meter a mão no outro, não é violento, não é agressivo, o pessoal distorce tudo, não quero, nunca vou brigar na minha vida, meu prédio é cheio de grade, meu pai está sempre me protegido, estou sempre lá da minha mãe, tá entendendo? Então as pessoas são super protegidas. Tem adulto que pensa assim também. Pois é, tá achando que nunca vai ter que sair na porrada na vida, e talvez não saia. Não é, Kleber, não é sair na porrada. Não, e talvez aí que tá, tá pronto. Sim. Normalmente quem está pronto não sai. Exato. E aprende a enfrentar as adversidades, fazendo essa associação com uma porrada de uma forma mais tranquila e segura. É isso. Então, a gente não vai na poladinha de ninguém sai na porrada com ninguém. Então, deixa eu falar. O argumento de você convidar alguém para praticar jiu-jitsu com a defesa pessoal, eu ainda acho que ele, desse universo de 100% de crianças da escola, somente umas 5% das crianças vão querer ter aula de defesa pessoal. Só que 100% das crianças, elas têm que saber exercer o seu direito à legítima defesa. Então, claro. assim, antes de meter a mão na outra criança, ou de fazer aprender uma técnica de defesa pessoal, uma técnica corporal, eu acho que tem coisas que devem ser apresentadas antes, como manter a distância, de como você ficar mapeando o cenário, de como para qual número que você disca para poder pedir ajuda, a quem você recorre no colégio para poder fazer uma denúncia, várias coisas. Questão da comunicação não violenta, de você evitar de ficar utilizando o termo que toda hora o pessoal fica utilizando. Comunicação corporal. Corporal e não violenta também, porque o tempo todo você discorda do outro e chama o outro de idiota. Porra, cara, sabe, é saber discordar de uma maneira diplomática, tá entendendo? Porque você está criando um ambiente que, porra, violento, cara. Então, e aí, sim, em algum momento, cara, e aí quando o cara passa daquele limite onde você não conseguiu administrar a distância, ele colocou, aí você bota a mão para você fazer isso. Aí quando o cara segura teu punho, você vai e faz a defesa. É natural esse processo onde o conflito ele vai se agravando, existe uma progressão pedagógica, onde você vai experimentando situações conflituosas cada vez mais drásticas, e é óbvio que vai ter um momento que você vai ter que utilizar a defesa pessoal. E até o ponto que você vai ter que a luta vai para o chão. Então, é tudo uma sequência. E quando você já chega falando que é defesa pessoal... fala isso, né? Quando você chega falando que já é defesa pessoal, você já cria uma barreira. Mas quando você fala que é um direito que você tem que exercer, senão você realmente vai ser oprimido e você vai ser abusado, com certeza, e aí você começa a entender o jiu-jitsu de uma forma mais ampla, entender o que é conflito de uma forma mais ampla. Porque as pessoas, muita gente acha que conflito só diz respeito a conflito corporal, mas não. Existe conflito mesmo que verbal, enfim, né, de postura. De atitude, de postura. De pensamento, de postura, de ideias, conflito de ideias, e que você tem que resgatar aquela origem lá do artista marcial, que o cara tem que ser um artista, tem que ser um diplomata, tem que ser um cara que tem o talento da escrita. Isso é um princípio fundamental dos samurais. Como eram os grandes samurais, né? Exatamente. Você tem que ser um artista na escrita também para você poder resolver as questões sem ter que lutar, sem ter que guerrear. Você ser um diplomata para não chegar ao ponto de ter que guerrear. E aí, quando você trabalha o jiu-jitsu somente da forma esportiva, você perde todos esses conceitos que poderiam fazer, em vez de a gente ter 10 todos os conceitos de arte marcial. 500 mil praticantes de jiu-jitsu. Se a gente consegue mostrar que o jiu-jitsu é algo muito mais amplo do que o que a gente hoje em dia vê nas academias, entendeu? Então, eu acho que é por aí, cara. Não, com certeza. Não, eu penso muito igual a você, e você me abriu uma lente para isso, né? Realmente, eu sempre uso a palavra defesa pessoal para narrar exatamente o que você falou. E legítima defesa, eu acho que é a palavra mais apropriada mesmo. Inicialmente é você ter o direito de se defender e de uma forma mais ampla, né? De se defender de um pensamento diferente, se defender dessas coisas que a gente é exposto a vida o dia todo. É como se a defesa pessoal fosse uma das disciplinas abordadas na matéria da legítima defesa. Tá entendendo?
Claro, Assim, claro. a gente ampliar todo o espectro que a gente pode ensinar. E aí, cara, quando você começa a trabalhar o jiu-jitsu mais na parte esportiva, você também dissocia aquele movimento do artista marcial que você se prepara para se tornar um mestre. Você se prepara para poder compartilhar o teu conhecimento com alguém. E aí, não, eu só quero ser campeão, só quero lutar, quero me divertir, quero viajar ao mundo e tal. Não, cara, você vai fazer isso tudo, mas você vai se preparar para poder compartilhar o teu conhecimento, porque você não vai levar isso para o caixão, não, cara. Isso é muito importante. É uma Até missão. porque, Cleber, Isso é uma missão. porque... Você não é na primeira dificuldade que você vai largar o jiu-jitsu. Isso é uma missão de você poder, mais tarde, você vai ter um filho. Aí você já vai estar você já vai ser maduro o suficiente para poder saber que você tem uma missão de educar aquela criança, assim como você educou aquele pessoal todo que você conviveu na arte marcial, entendeu? Então, assim, é um processo de valorizar o jiu-jitsu como um instrumento de educação. Quando eu vejo o cara que é faixa preta e bota uma tarja branca na faixa preta, meu irmão, isso me dá até arrepio, cara. Porque a ponteira vermelha da faixa preta é justamente o que mostra que o teu próximo passo é a faixa vermelha. É você se preparar para se tornar um mestre. Quando o cara faixa preta mete a faixa branca, ele está falando assim, não quero dar aula, não quero ensinar nada, eu só quero competir. Cara, não é isso, cara. Não é isso, não é por aí. Então, Isso é um pensamento engraçado, né? Quer dizer, o certo é você pensar como espécie. E o conhecimento vem sempre de fora para dentro. Você absorve o conhecimento. O ser humano sozinho não é porra nenhuma. A gente só aprende, o jiu-jitsu também ensina isso. Para desenvolver meu jiu-jitsu, eu preciso do outro. Eu preciso da doação do outro. Eu preciso confiar no outro. Não é? Preciso confiar no outro. Então você pega a informação que vem de uma forma externa, você absorve aquilo, você faz suas reflexões e você devolve para o universo, devolve para outra pessoa, entendeu? Então quando a gente pensa como espécie, todo ensinamento, tudo que nós aprendemos, nada mais é do que uma continuidade ininterrupta. Cultura. O conhecimento é uma ininterrupta. Você não pode chancelar, parar. Ou então aqueles caras falam, não, tem um pulo do gato que isso eu não mostro, aquilo eu não faço. Pô, isso é uma bobagem, rapaz. A gente tem que pensar como espécie, a gente tem que pensar com nossos alunos, discípulos, como nós já fomos. Eu sou até hoje do João Alberto. Quase toda semana eu converso com o João. O cara é uma aula para mim, bicho. Sinto falta, um pai para mim. Sinto falta de conversar com o João. Quando tem problema, ligo para ele. E, pô, João, deu ruim, o que está acontecendo comigo? Pô, dei moleque, pô. Então, uma continuidade. Voltando àquele assunto que eu tinha falado no começo, da formação das personalidades, então, assim, exatamente isso que a gente está falando. Se a gente não se prepara para compartilhar o que a gente sabe, na verdade, a gente está evoluindo como pessoas egoístas. Quando a gente trabalha o nosso egoísmo, a gente, na verdade, a gente está solidificando aqueles mecanismos egocêntricos que nos deixam repetir nossos mecanismos de defesa. Quando a gente repete nossos mecanismos de defesa, a gente se torna óbvio. Quando a gente se torna óbvio, o nosso adversário ganha da gente. Então, o tempo todo a gente tem que se desconstruir e reconstruir outros mecanismos para surpreender nossos adversários e para não deixar refém daquele mecanismo que a gente se achou especialista em algum momento. Então, assim, eu fico muito atento àquelas pessoas que se autoproclamam especialistas em alguma coisa, cara, porque são pessoas que, naturalmente, são pessoas que não trabalham essa desconstrução para se preparar para um outro patamar que eles vão ter que alcançar. Eu acho que na trilha para a sabedoria, em algum momento a gente se torna especialista em alguma coisa, mas depois a gente acaba se tornando um generalista quando a gente acaba somando aquelas especialidades todas que a gente adquiriu ao longo da vida. E depois de se tornar generalista, a gente consegue ser sábio para poder aplicar
a ciência na hora certa, no lugar certo, da maneira apropriada. Então, assim, na trilha da sabedoria, cara, ouvindo você não tem que isso, parar na especialidade, não. Você tem que se tornar então, um ouvindo isso, generalista em algum momento. eu posso te dizer que eu sou um especialista. Então, mas já passou Não, eu vou te dizer no que eu sou especialista. Sim. Eu sou especialista em fazer questão de não saber nada. Oh, boa, exatamente. Muito Quando legal. você chega num ponto que você se especializa em ser um papel em branco sempre, muito legal. É a hora foi quando eu entendi que eu sou um especialista. Exato. Muito Porque legal. escrever, eu gosto de escrever, né? Eu escrevo umas letras de música, umas bobagens, né? Eu escrevo todo dia também, cara. Eu já escrevi mais. Eu tenho livro publicado de poesia, essas besteira, né? Que muita gente acha que é besteira. Depois vamos falar de poesia, que eu escrevo poesia. Porra, eu posso falar o que você quiser. O soneto de Joraci Camargo, rapaz. Porra, tomei minha primeira dose de uísque no colo do Vinícius de Moraes. Aí fudeu, né? Aí deu tudo errado. Muito legal. Então eu escrevo, né? Eu tenho 166 músicas. Eu sou contratado pela Universal Music Editora. Que barato, então eu falo que escrever é reescrever. Exato. Sempre. Então eu sou um especialista de fazer questão de não saber nada. Eu sou um especialista em ouvir. Eu sou um especialista em estar achando e aprender com cada aluno faixa branca que entra na minha academia. Porque não existe a perfeição em nada. A perfeição está sempre por vir ainda. Então, se a gente se põe num patamar onde a gente se acha especialista em alguma coisa, irmão, daqui a pouco vem aquele negão do caixão. Né? Virou aquela coisa. Então, eu sou um especialista, aí corta a cena dos negão do caixão. Pá, Ô Zé, você sabe qual é o tipo de poesia que mais nos remete aos valores da arte marcial? Ele se chama Haikai. É um estilo de poesia japonesa que é muito curtinho. São 3 estrofes, 3 frases, ou 4 no máximo. Porque o brasileiro, quando pegou e começou a desenvolver Haikai, ele meio que deu uma desvirtuada e, em vez de 3, botou para 4. Não ficou uma métrica tão perfeita quanto os japoneses fazem. Mas, assim, e não tem rima, você não é obrigado a fazer rima, porque, às vezes, a rima torna a poesia óbvia. Você já consegue prever qual é a próxima palavra quando você pensa na lógica da rima, entendeu? E como artista marcial, a gente não pode ser óbvio em momento nenhum. Claro, com certeza. A rima... E é o seguinte... A rima óbvia é um saco. Exato. E aí, às vezes a rima tem que vir... Você tem uma frase, aí você tem mais... Você começa uma história, começa a frase, passa uma, passa 2, passa 3. A rima tem que vir no time do teu pensamento. É, isso aí. Entendeu? E não é de imediato. Às vezes eu posso estar falando com você, pente, eu vou continuar falando um monte de coisa, papapá, do jeito que eu estou falando agora, e de repente você sente. E no Haikai, toda a poesia ela tem que ser impactante. Marimal, não entendo nada disso. Entende, sim. Marimal é um poeta, cara. Fala cada besteira que chega ao nível de poesia. Assim, e aí, tudo que você fala tem que ser impactante, não pode, tem que ser assertivo. Você não pode falar uma dúvida, uma poesia questionando algo. Ser ou não ser? Não tem essa questão. Tudo que você fala de Haikai, você tem que ser assertivo, como a gente é na hora de aplicar um golpe. A gente tem que ser assertivo. Castelo Branco entrando aí também na live. Castelo Branco é outro filósofo do jiu-jitsu. É meio quietão, tá meio quietão, mas é um filósofo. O cara é uma figuraça, muito querido. Isso aí, irmão. E aí, eu já até perdi o bonde aqui. Manimal, Castelo Branco entrando, mas, pô... Mas então é isso. Não, cara, você estava falando exatamente dessa coisa da então, da associação que o jiu-jitsu tem com a poesia. Nesse momento de quarentena, esse é o momento para a gente começar a trabalhar outras formas de poder lidar com esse conflito intelectual que a gente tem, que acaba gerando poesia, que acaba gerando alguns textos, que acaba gerando algum tipo de filosofia do jiu-jitsu. E quando você não exercita isso, quando você chega num momento desse, você se sente meio preso.
caramba, eu tô preso, o que eu vou fazer? Não, cara, tua mente está liberta, cara. Você pode E, pensar. Riga Machado, outro poeta. Riga, outro poeta, grande querido também. Riga foi um dos caras que mais me influenciou no jiu-jitsu. Eu treinava com o Riga lá na Barra Grace. E ele era um cara grandão, igual a mim, muito flexível, igual a mim. E ele tinha uma guarda sentada que eu me identificava muito, desenvolvi minha guarda sentada muito inspirado no Riga também. Então, assim, é um cara que eu tenho um